Pouca gente conhece essa história em detalhes, mas ela está na Bíblia. Uma história carregada de medo, desespero e falta de fé. Hoje, vamos falar sobre as filhas de Ló e o pecado esquecido que mudou a história bíblica para sempre. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, poucas pessoas sobreviveram. E entre essas poucas estava Ló, sobrinho de Abraão. Ele escapou do fogo, escapou do juízo, mas não escapou das consequências. Naquele cenário de fumaça, de cinzas e de silêncio, nasceu uma das passagens mais sombrias do Antigo Testamento. As filhas de Ló, presas ao medo e à desesperança, cometeram um ato que até hoje choca quem lê. Elas embebedaram o próprio pai e engravidaram dele. Mas por que fizeram isso? O que as levou a essa decisão? E o que Deus nos ensina através dessa história? A história começa em Sodoma, uma cidade corrompida, mergulhada num pecado, onde a imoralidade era celebrada e a justiça havia desaparecido. Ló vivia ali com sua família, e um dia, 2 anjos enviados por Deus o alertaram: sai daqui, o juízo de Deus está chegando. Naquela noite, Sodoma foi consumida pelo fogo e pelo enxofre. Um espetáculo de destruição tão terrível que até hoje é lembrado como o símbolo do juízo divino. Ló fugiu. Sua esposa olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Sobrou apenas ele e suas 2 filhas. Eles se refugiaram em uma caverna nas montanhas, longe de tudo, isolados do mundo. Imagine a cena: o silêncio da noite, a fumaça ainda distante no horizonte, o medo da solidão. As filhas de Ló acreditavam que o mundo havia acabado, que não havia mais homens, nem futuro, nem esperança. E foi nesse ambiente de trauma e desespero que nasceu a ideia que mudaria tudo. A filha mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho. Não há homens na terra que possam se unir a nós. Vamos embebedá-lo com vinho e deitar com ele. Assim, preservaremos a descendência da nossa família. Elas não confiaram em Deus, não esperaram pelo seu tempo, não creram que o Senhor poderia prover um futuro. Na primeira noite, a mais velha deitou-se com o pai. Na segunda, foi a vez da mais nova. E Ló, embriagado, não teve consciência do que estava acontecendo. Dessa decisão desesperada nasceram 2 filhos. Da filha mais velha nasceu Moabe, pai dos Moabitas. Da filha mais nova nasceu Ben-Ami, pai dos Amonitas. 2 povos que, ao longo de toda a Bíblia, apareceram em conflito com Israel. Povos marcados pelo início sombrio de sua existência. Tudo isso por causa de um momento de medo, por causa de um instante de incredulidade. Dessa decisão desesperada nasceram 2 filhos. Da filha mais velha nasceu Moabe, pai dos Moabitas. Da filha mais nova nasceu Ben-Ami, pai dos Amonitas. 2 povos que, ao longo de toda a Bíblia, apareceram em conflito com Israel. Povos marcados pelo início sombrio de sua existência. Tudo isso por causa de um momento de medo, por causa de um instante de incredulidade. Qual foi, afinal, o pecado das filhas de Ló? Foi apenas a imoralidade do ato? Ou existe algo mais profundo? O verdadeiro pecado foi a falta de fé. Foi não acreditar que Deus teria um plano. Foi não confiar que, mesmo diante da destruição, o Senhor poderia restaurar, reconstruir e trazer um futuro. Assim como Sara, esposa de Abraão, que entregou sua serva Agar a Abraão por não crer que seria mãe, as filhas de Ló tentaram ajudar a providência divina. E o resultado foi dor, conflito e inimigos para Israel. Essa história esquecida nos alerta. O medo pode nos levar a decisões precipitadas. A pressa pode nos empurrar para o pecado. E a falta de fé pode gerar consequências que se estendem por gerações. Quantas vezes nós também não caímos no mesmo erro? Quantas vezes deixamos o desespero falar mais alto que a fé? Quantas vezes tentamos resolver com nossas próprias mãos aquilo que só Deus poderia resolver?
A história das filhas de Ló é um chamado para confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o cenário é de destruição, mesmo quando parece não haver saída. Porque Deus sempre tem um plano. Esse é o pecado esquecido, o pecado das filhas de Ló. Um episódio sombrio, mas cheio de lições para nós hoje. Leia Gênesis 19, reflita sobre essa história e lembre-se, a fé é a ponte que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece ruir. Se você honra a sabedoria e a palavra de Deus, curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar caminhando comigo em histórias que transformam vidas.